cada pessoa que deseja e permite isso, que entrega a sua vida para o Senhor Jesus, né? Lá ao carcereiro de Filipos, o que o apóstolo Paulo disse? Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. E aquele carcereiro creu em Jesus e levou Paulo para pregar o evangelho para a família dele. E diante do testemunho da transformação daquele homem, a família creu na pregação do evangelho do apóstolo Paulo. Todos se converteram, e que coisa maravilhosa, né? Toda aquela família sendo batizada juntos. E Deus tem feito isso também em nossos dias. É só você deixar Jesus entrar na sua vida e dar testemunho de Cristo para a sua família e orar pela sua família. Deus ama a família. É muito importante nós lembrarmos que foi a primeira instituição que Deus criou, foi a família. Não foi o Estado, não foram as leis, não foi qualquer outra instituição. Que Ele criou primeiro, primeira instituição, a família. Família, a base de tudo, para o relacionamento humano, a base de tudo até para a sociedade. Nós vamos ver hoje um pouco dessa importância da família aqui na Palavra de Deus. Por que nós devemos valorizar a família? E é muito triste quando nós constatamos que a família não está sendo valorizada nos dias de hoje, nessa nossa sociedade atual. A família não está sendo valorizada. Há algum tempo atrás eu encontrei com um amigo que não via há muito tempo. E ele perguntou para mim assim, antes ele falou para mim assim, mostrou a mão assim, sem aliança, falou assim, estou solteiro. Aí olhou para mim e perguntou assim, e você, continua casado? Eu mostrei a aliança aqui, né, de bodas de prata. Ele ficou assim, meio sem graça. Falei assim, continuo sim, graças a Deus. Algum tempo atrás, um adolescente perguntou para mim, pastor, você é casado? Eu mostrei para ele a aliança também. Aí ele falou assim, eu pensei que isso fosse um anel como outro, um anel desse que o pessoal usa. Aí me caiu a ficha, hoje em dia é tão raro um casal chegar aos 25 anos de casamento, que muitos adolescentes, né, e crianças e jovens nem sabem mais que um anel assim branquinho é uma aliança também de mais de 25 anos de casamento. Porque a família está em crise, o casamento está em crise, a família está em crise. Os índices, as estatísticas que estão por aí provam isso. É só você entrar na internet, lá no Google, e colocar lá, escrever assim, estatística disso, estatística daquilo outro, vão aparecendo as estatísticas e elas são alarmantes. A estatística sobre divórcio aumentou assim absurdamente. Poucos casais estão sobrevivendo aos 5 primeiros anos de casamento. Eu estava ouvindo uma vez na Rádio CBN a entrevista com uma advogada famosa, e ela contando que às vezes lida com casos na vara de família, de casais que acabaram de se casar e já estão se divorciando. E, pasmem, lá naquela divisão de bens, né, aquilo tudo, estão lá discutindo quem vai pagar a conta da festa do casamento. Quem vai pagar a conta da festa de casamento? Mal casaram, já estão se divorciando. Esse não foi o
o plano de Deus para o casamento, né? E parece que alguns casais casam assim já, como se o casamento fosse uma brincadeira, né? Uma coisa assim, né? O adultério hoje é banalizado como uma coisa comum e até engraçada. Assisti a alguns capítulos dessa novela que encerrou, né? E tratavam o adultério lá como se fosse comédia, fazendo graça, uma tragédia, pecado, abominação diante de Deus. A Bíblia diz que adultério é abominação diante de Deus. E adultério destrói casamento, adultério destrói família. As consequências do adultério são terríveis para o próprio indivíduo e para a sua família. E hoje é tratado como coisa normal, banal, engraçada. Não tem mal nenhum. Cheguei a ler um ensaio de uma psicóloga dizendo que adultério faz bem ao casamento. Que coisa absurda. Também a rebeldia dos filhos, né? Os filhos são incentivados a serem rebeldes para com seus pais. Os educadores dizem que isso é prova da individualidade, é salutar a identidade do filho, que ele seja rebelde em relação aos pais. E o homossexualismo? Nossa, como hoje somos massacrados na mídia para que o homossexualismo seja visto como algo normal, como algo que não tem nada de mais, como algo que todos nós devemos aceitar com toda normalidade. A mídia nos bombardeia com isso. Meus irmãos, há uma verdadeira conspiração. Alguns ficam pensando assim, o pastor Dalto é muito... Esqueci a palavra, estava aqui, eu ia falar, esqueci. Pastor Dalto é muito alarmista, pastor Dalto vê conspiração em tudo. Não, quem vê conspiração em tudo é filme americano, né? Eles produzem muitos filmes assim que o enredo é sempre alguma conspiração. Não, é fato, é realidade. Há uma conspiração. Há uma conspiração por parte de formadores de opinião, por parte de determinados artistas, determinados intelectuais, para enfraquecer a ideia da família, para corromper a ideia da família, para acabar com a família. Marx e Engels afirmaram que a família, no modelo cristão, ou seja, a família no modelo da Bíblia, é um empecilho à vitória da revolução. Gramsci, que foi um grande ideólogo, grande não quero dizer no que diz respeito à sua pessoa, grande que eu estou dizendo, soube fazer, né? No sentido de saber fazer, de ser eficiente. Antônio Gramsci, um dos fundadores do Partido Comunista Italiano, foi o grande estrategista para a difusão do marxismo. Ele observou que na Europa Ocidental o marxismo não pegou, eles não conseguiram fazer a revolução, e ele foi analisar as causas, e ele chegou à conclusão: a revolução deve ser conquistando as mentes, deve ser transformando a cultura para conquistar as mentes. E aí o último estágio vai ser a tomada do Estado. Gramsci propôs isso e a estratégia que tem dado certo. E tem dado muito certo aqui no Brasil. A estratégia de Gramsci está em andamento aqui no Brasil desde os anos 30. A coluna Prestes pretendia fazer uma grande revolução armada assim, aos moldes do que aconteceu na União Soviética. Eles achavam que seria algo
irrefreável e inevitável, que quando eles se lançassem essa coluna em marcha pelo Brasil, o povo iria aderindo a essa luta e derrotariam o governo, o exército, etc., e implantariam o marxismo no Brasil. Os irmãos sabem no que deu a coluna Prestes. Aí o partidão aqui no Brasil começou a pensar assim, essas novas ideias de Gramsci, porque as ideias de Gramsci estavam surgindo na década de 30, né? Essas novas ideias de Gramsci é que estão certas. Nós temos que tomar primeiro as mentes, os corações, a cultura. E aí o gramscismo está em marcha aqui no Brasil. Os militares pensaram que derrotaram o marxismo quando derrotaram os grupos guerrilheiros que existiam aqui no Brasil. Aí ficaram tranquilos. Mas, enquanto isso, as universidades, a mídia, tudo estava sendo tomado de assalto pelos intelectuais marxistas. E os formadores de opinião, os influenciadores, estavam sendo também cooptados. E há muito tempo há no Brasil, sim, uma campanha contra a família. O marxismo, repito, diz que a família, no modelo cristão, é inimiga da vitória da revolução, porque ela faz parte, segundo eles, das superestruturas. Família, no modelo cristão, estou citando o que dizem os ideólogos marxistas. A família faz parte das superestruturas que mantêm os opressores no poder. Dizem eles, se queremos que haja vitória da revolução, precisamos destruir essa família nos moldes cristãos. Inclusive o próprio Marx, quando escreveu junto com Engels, uma obra chamada Da Origem da Propriedade, da Família e do Estado, ele afirma que, de início, o ser humano era completamente promíscuo. Depois, a família se formou como resultado do ser humano querer ter posse de coisas e perpetuar essa posse à sua descendência. Então, segundo eles, foi aí que a família surgiu e se formou. Então, os irmãos já percebem que, na perspectiva do marxismo, a família não é uma coisa boa. A família, segundo, eles gostam de falar isso, né? A família, segundo a tradição judaico-cristã, na perspectiva marxista, não é algo bom, é algo que tem que ser eliminado. Então, vocês veem que a família é atacada de todos os lados, por ideólogos, por libertinos, por tudo isso. A família vem sendo atacada. E às vezes, nós ficamos espantados, é que nós que conhecemos a palavra de Deus, nós que professamos a fé em Cristo, eu fico espantado é que, às vezes, nós começamos a sucumbir a esse bombardeio mental. Muitas vezes nós começamos a olhar para essas ideias, para esses comportamentos, já assim, com um olhar assim de normalidade, de achar normal. Não pode ser assim. Nós não podemos, meus irmãos, permitir a desvalorização da família, nós não podemos permitir o desmonte da família. Nós precisamos, sim, como servos de Deus, valorizar a família. A palavra de Deus deixa muito claro que a família precisa ser valorizada, precisa ser honrada, precisa ser preservada, a família precisa ser vivenciada. As trevas odeiam a família. Deus ama a família. Nós somos de Deus. Nós precisamos preservar
o que é de Deus. E entre essas coisas que são de Deus, a família, que é uma grande bênção. Não é empecilho ao progresso do ser humano, não. A família é a base para o progresso do ser humano. Então vamos ver, olha só como a palavra de Deus honra a família, como a palavra de Deus mostra que nós devemos valorizar a família. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Abram suas Bíblias, achem esse versículo e sublinhem, marquem em suas Bíblias. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Honrado seja entre todos o quê? O matrimônio. Honrado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, ou seja, a fidelidade conjugal. Pois aos devassos e adúlteros, Deus os julgará. A palavra de Deus deixa muito claro, o casamento precisa ser honrado entre nós. Tem muita gente que diz por aí, amigado com fé, casado é. Não precisa passar papel, não precisa isso, não precisa aquilo outro. Nós não vamos entrar na discussão de determinadas nuances culturais e jurídicas. Mas o fato é que o casamento precisa ser honrado, precisa ser valorizado, e com ele o fruto do casamento, que é a família. Precisa ser honrada, precisa ser valorizada a família, né? Mas vamos ver aqui na palavra de Deus alguns motivos por que a palavra de Deus... Relembrar, são motivos que nós já conhecemos, vamos relembrar. Por que a palavra de Deus nos diz que devemos valorizar a família? Gênesis capítulo 2, versículos 21 a 24. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículos 21 a 24. Então, o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. Tomou-lhe então uma das costelas, fechou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus lhe tomara, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Narrativa aqui de Deus fazendo o primeiro casamento. E Adão, coitado, estava lá solteirão, não aparecia um bom partido, porque ainda não existia, é claro, e Deus providenciou a noiva dele. Criou a mulher a partir do próprio homem. É o mesmo ser humano, criado por Deus a partir de Adão. Diz que tirou uma costela de Adão, daquela costela formou a mulher. Adão foi formado de onde? O seu corpo. O pó da terra. E depois diz lá a narrativa de Gênesis que Deus lhe soprou a vida, a alma, né? Eva não. Eva era o mesmo ser. A mulher, ser humano, não outro ser distinto, não outra raça, mesma raça, mesmo ser humano, tirado da costela de Adão. Interessante, pastor Zacarias Campelo escreveu que a mulher não foi tirada de um osso do pé do homem para o homem pisá-la. A mulher não foi tirada
de uma parte do crânio do homem, para mandar no homem, para pensar pelo homem. A mulher foi tirada da costela, para ser abraçada e andar lado a lado. Muito bonita essa figura, né? Muito bonita. Mas o fato é que Deus criou a mulher do próprio ser humano, fez uma clonagem ali. Antigamente, os críticos zombavam, diziam, lógico que isso é poesia, isso é só metáfora, linguagem figurada. Onde já se viu criar outro ser da costela de outro ser? Hoje, com os conhecimentos avançados a respeito de clonagem, nós sabemos que é possível criar a partir de uma célula, que dirá a partir de uma costela, que são milhares de células, né? Então, Deus criou a mulher. Para o homem, criou aquele noivo, depois criou a noiva de uma maneira especial e fez esse primeiro casamento. Interessante que Deus não criou várias mulheres para Adão. Deus não criou várias mulheres para Adão. Deus criou uma só. Casamento é isso. Marido, mulher, homem e mulher, um para o outro. Criou uma só. Trouxe para Adão. E Adão reconheceu a obra de Deus. Reconheceu que estava diante dele outro ser humano, a sua companheira, aquela que o completava. Coisa maravilhosa. O casamento, a família, é uma criação toda especial de Deus. Aqui no capítulo 1, no versículo 27, diz que Deus criou tudo e viu que tudo era bom. E aí no versículo 27 diz que também olhou para o homem e para a mulher que ele criou. Olha aqui, versículo 27. Criou, pois, Deus o homem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28. Então Deus os abençoou e lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a. Aí já vem a ordem de Deus para aquele casal para ter filhos. E aí o negócio vai melhorando, né? Os filhos vão chegando, a família ali. É criação especial de Deus, meus irmãos. Não é obra do acaso, não é obra da evolução, não é obra da ganância do ser humano, como disse Marx. É obra de Deus. É obra de Deus. E o que é obra de Deus, nós precisamos valorizar, nós precisamos cuidar. Nós precisamos valorizar também a família, porque Deus fez essa criação especial, meus irmãos. Foi para o nosso próprio bem. Versículo, voltando aqui ao capítulo 2, versículo 18, olha por que Deus criou a mulher, olha por que Deus fez aquele primeiro casamento, olha por que Deus criou a família. Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que lhe seja igual, que lhe seja idônea, que lhe seja igual. Idônea aqui no hebraico é literalmente que esteja diante dele. Que esteja diante dele, de frente. A ideia de uma imagem refletida num espelho, né? Que lhe seja igual, né? Não havia companheira igual para Adão. Lembrem-se que Deus fez passar diante de Adão todos os animais, todos os seres que ele havia criado para ele dar nome. E não existia nenhum igual a ele. Deus criou a mulher, uma ajudadora que lhe é igual. Espera aí, pastor, a mulher não é igual ao homem, não. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus, né? Mas igual no sentido de que tem os mesmos atributos intelectuais, os mesmos atributos
morais, né? A mesma capacidade emocional, a mesma sensibilidade, ou até mais que o homem, né? O homem, às vezes, é meio troglodita, meio sem noção, e a mulher percebe mais as coisas, é mais sensível, né? Mas a mesma capacidade emotiva, emocional, o mesmo livre-arbítrio que deu ao homem, à mulher também. Uma ajudadora que lhe seja idônea. Então, Deus cria o casamento, Deus cria a família para o nosso próprio bem. Companhia, afeto, ajuda mútua, ajudadora, né? Ajuda mútua. Cria o casamento, a família para o nosso próprio bem. Uma vez eu conversei com um homem que optou por não casar, e ele já estava bem idoso. E ele se abriu comigo e se lamentou pela vida só que ele levou e por sua grande solidão agora na velhice, porque ele optou por isso. Cada um tem seu motivo, né? Cada um tem seu motivo, cada um faz suas escolhas. Mas o fato é que a vida em família, até para quem não casa, né? Até mesmo para quem não casa, aquele homem, além de não casar, resolveu mudar, ir para bem longe da família dele. Não queria vida em família, né? Mas até para quem não casa, tem vida familiar. A família é uma bênção. Deus criou a família para isso, para o nosso bem. Deus criou a família para o nosso bem. Né? Tem gente que diz assim, que bom se eu pudesse me livrar da minha família. É tanta confusão na minha família, é tanto desentendimento, não sabe o que diz. Não sabe o que diz, porque sem a família, olha, é muito ruim sem família. Família é algo muito bom, mesmo tendo uma coisinha ou outra de vez em quando, né? Eu gosto de observar irmãos. Irmãos de vez em quando discutem, irmãos de vez em quando brigam, irmãos de vez em quando querem a mesma coisa, né? Tem alguns jovens aqui na nossa igreja que não tem esse tipo de problema, né? Não tem irmãos em casa, né? Mas irmãos de vez em quando tem esse tipo de coisa, né? Uma discussãozinha, uma disputa e tal, uma coisa, um desentendimento. Mas quando alguém de fora se mete com um deles, os irmãos todos se juntam para dar um pau naquele cara, para defender o outro irmão, né? Para defender o outro irmão. Como é bom vida em família. Não estou dizendo que é por isso que é para bater nos outros, não. Mas como é bom essa união, essa ajuda mútua, essa defesa mútua. Deus criou a família para isso, meus queridos. Deus criou a família para o nosso bem. Ninguém pode desdenhar a família, ninguém pode desvalorizar a família, porque Deus a criou para o nosso próprio bem. Nós precisamos valorizar a família por isso. Outra coisa, meus irmãos, a família é onde os bons valores são ensinados. Família é onde os bons valores são ensinados. Os valores de Deus. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Efésios, capítulo 6, versículo 4. Todo mundo achou? Já? Ótimo. Então vamos ler aí. Efésios capítulo 6, versículo 4. Vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. A ordem da palavra de Deus é que os pais no lar, então, ensinem esses valores tão importantes, os ensinamentos de Deus. É tarefa dos pais, é no lar
que as crianças devem ser ensinadas, educadas, aprender esses valores. Se não houver, se não existir o lar para fazer isso, as crianças não vão aprender isso em outros lugares, não. É balela isso de que escola educa. Escola não educa, escola ensina. Quem educa é a família. Quem educa são os pais. Não abra mão desse seu dever, desse seu privilégio de educar seus filhos. Não caia nesse conto da cultura atual. A escola vai educar e tal. A família é insubstituível, meus irmãos, para ensinar esses bons valores, esses valores de Deus às crianças. A igreja vai ensinar. Conversa, não transfere para a igreja, não. A criança vem à igreja, passa aqui quantas horas por semana? No máximo, umas 3 horas. E em casa, com você, quanto tempo ela passa? Muitas horas. Muitas horas. A tarefa, em primeiro lugar, de educar as crianças com esses ensinamentos de Deus, na disciplina e administração do Senhor, é dos pais, é da família. E a família também é insubstituível, precisa ser valorizada por causa disso. Nós já estamos vendo os efeitos na sociedade, porque a maioria das famílias não está educando seus filhos, porque a maioria das famílias não está ensinando os valores de Deus para as crianças. Nós já vemos os efeitos na sociedade. Não precisamos ficar falando muito a respeito disso. Nós temos esse dever, esse privilégio, meus irmãos, e precisamos valorizar as famílias por conta disso. E, finalmente, meus irmãos, nós precisamos valorizar a família, porque ela representa realidades espirituais muito elevadas. A família, ela representa realidades espirituais muito elevadas. Vamos voltar aqui ainda no livro de Efésios, volta aí ao capítulo 5. Versículos 32 e 33. Grande é este mistério, mas eu falo em referência a Cristo e a Igreja. Todavia também vós, cada um de per si, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie a seu marido. Apóstolo Paulo está falando aqui do casamento e dizendo aqui, afirmando que o casamento é um símbolo do relacionamento entre Cristo e a igreja. Há textos aqui no Novo Testamento, lá no livro do Apocalipse, inclusive, que se referem à volta de Jesus, o encontro de Jesus com a sua igreja, se referem como o encontro do noivo com a noiva. Aqui no livro de Efésios também, apóstolo Paulo se refere à igreja, ao povo de Deus, como a família de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos valorizar a família, porque ela representa essas realidades espirituais tão preciosas, tão elevadas. O casamento representando o relacionamento de Cristo com sua igreja. Família representando a família de Deus, cujo Pai é Deus e nós somos seus filhos. Meus irmãos, vamos valorizar a família. Vamos ficar atentos quanto a essa influência deletéria, ruim, que a nossa cultura, que a mídia procura por todos os meios nos impor. Vamos ficar atentos a essa influência, vamos rejeitá-la,
vamos ficar com os valores de Deus, vamos viver os valores de Deus, vamos valorizar a família no nosso viver. E vamos nos posicionar, vamos falar sobre nossas convicções, sempre que pudermos, sempre que tivermos oportunidade. Vamos falar das nossas convicções, vamos defender a família, sempre que pudermos. Eu tive a oportunidade de fazer isso na Câmara de Vereadores aqui de Niterói. Deus me deu essa oportunidade. Mas na escola, no trabalho, com os amigos, todas as oportunidades que tivermos, que Deus nos der, vamos ser também proativos. Não vamos ficar só na defesa. Vamos também ser proativos. Vamos defender a família em todo lugar, em toda parte. Está em nossas mãos impedir que a família seja extinta. Família é bênção de Deus para nós. A família é bênção de Deus para a sociedade. E nós temos uma grande responsabilidade para com a nossa sociedade e para com Deus. Nós temos uma grande responsabilidade. Vamos valorizar a família. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos entoar o hino que nós sempre cantamos bastante nesse mês do